Olá, turma. Meu nome é Rodrigo Verkman. Vocês sabem que eu trabalho com treinamento e comportamento canino e a minha missão é ajudar vocês na educação dos seus pequenos aí, dos seus adultos, seus adotados, enfim, do seu peludo aí que te faz companhia. Essa semana a gente está fazendo uma semana especial com relação ao lado bom de ter um cão treinado e o lado ruim de não ter um cão treinado, né? Porque a ideia é fazer essa comparação, porque às vezes a gente acha que o nosso cão tem aquele temperamento, ele vai ter aquele temperamento ali durante toda a vida dele. Mas isso aí não é verdade. Então ele aprende, né? E a gente está fazendo um estudo que na verdade o cão já chega na nossa casa, quando ele vem filhotinho, ele já chega treinado pela própria mãe dele, né, que estabelece alguns limites para ele, até para a própria sobrevivência dele. E quando ele vai para a nossa casa, ele começa a perder esses limites, ele começa a entender outras coisas e a gente acaba ensinando determinadas coisas para eles, porque a verdade é que eles não sabem o que é certo e o que é errado. Então a gente tem que escolher isso. Só que no nosso do dia a dia, nas nossas tarefas, nossos afazeres, a gente acaba deixando de lado algumas coisas. E o cão ele tem aquela energia e ele vai transformando aquela energia dele no que ele quer. E ele sempre vai querer algo a mais. Eu já falei com vocês nos vídeos anteriores, vocês podem olhar na descrição dos vídeos anteriores, que o cão, na verdade, ele precisa ter uma alimentação, né, saudável, alimentação certa, a quantidade certa para ele poder sobreviver. Ele precisa da água, né, sempre limpa, sempre fresca para ele poder ter a hidratação. E ele precisa ter um espaço limpo para poder ele organizar, né, para poder fazer os dejetos dele e a atenção do dono. Só que eles sempre querem um pouco a mais. E essa brincadeira do lado certo e o lado errado, a gente estabeleceu quatro tópicos assim, bem simples, poderiam ter outros tópicos, a gente estabeleceu um comparando com o outro, que o lado bom de ter um cão é que ele vai te acompanhar para todos os lugares que você vai, né, de uma forma educada, de uma forma que ele pode conviver com outras pessoas. E o lado ruim de não ter um cão educado é que você vai ter uma grande dificuldade para levar ele para passear. Ele vai puxar, vai ficar agitado, vai enfrentar outros cães na rua, talvez vai ter um pouco de medo, enfim, você não vai ter um controle sobre o comportamento dele. O segundo lado, como você tem um cão que é obediente, um cão que comporta bem, todas as pessoas vão aproximar de você, vão querer fazer carinho nele, vão ver que ele é um cão educado, vão elogiar você, elogiar. E ele talvez nem sabem, não vão entender como é que ele chegou nesse processo, mas eles vão elogiar. E em contrapartida, do lado ruim, é que você pode ter um cão que late para outros cães na rua, um cão que tem medo das pessoas aproximarem, um cão que não vai gostar de sair na rua ou vai sair te arrastando lá pela rua fora. Então essa é a troca de uma questão com o outro, né? E aí a gente fala, eu continuando esse tema da rua, por exemplo, esse cão que te obedece, o cão do lado bom de ter o cão treinado, ele nunca vai causar nenhum acidente com você, nem dentro da sua casa, nem fora da sua casa. A gente numerou que ele não tem risco dele te jogar ao chão ou causar um acidente com você durante o passeio. Já o lado ruim, esse cão ele não vai ter limite nenhum, depende do tamanho, até nem é porque é muito grande ou porque é muito forte, ele pode ser pequeno, mas ele pode ficar transitando na sua frente, pode embaralhar, embolar no meio dos seus pés para você não pisar nele, você pode sofrer um acidente. Então o lado ruim é que você não tem esse controle e pode causar um acidente, né? E a gente colocou um tópico para dentro de casa, que esse cão, o lado bom de ter um cão treinado, ele vai sempre te obedecer dentro de casa, vai sempre conviver bem com você e conviver bem com as suas visitas, com quem transita ali dentro da casa, sem riscos de acidente, sem riscos de fuga, sem riscos de pegar coisa que não deve, sem riscos de roer coisa que não deve, sem riscos de comer qualquer coisa que pode fazer mal para ele. E em contrapartida, o lado ruim é um cão que não vai receber bem as visitas, ou vai ficar pulando as visitas, latindo para as visitas, tentando rasgar a roupa das visitas, ou até mesmo a sua roupa. Né? E o lado ruim também é que os cão você tem que ficar sempre vigiando, sempre atento a ele, porque ele pode comer alguma coisa, pode entrar em fuga, pode fazer qualquer coisa inesperada, que você não vai ter o controle sobre ele. Para isso, né, para poder chegar nessa parte do lado bom do cão ser treinado, existem exercícios, existem repetições, existem estímulos que o cão vai ter que seguir, existem regras, existem comportamentos que você vai ter que introduzir na vida do seu cão e, consequentemente, na sua vida, para que ele entenda que ele tem que ter aquele comportamento que a gente vai considerar como certo. Já falei várias vezes aqui nos vídeos anteriores que para eles está tudo certo, é por isso que eles agem daquele jeito. Então a gente vai criar na cabeça dele aquele hábito, aquela rotina, começando pela alimentação, começando pela rotina de uma parte do dia preso, uma parte do dia solto, começando na criação da linguagem com ele, para ele poder entender que a gente está classificando como certo ou como errado. E aí, a partir disso, a gente vai fazer uma lista, né? Os donos sabem quando eu visito a casa deles, quem estabelece o certo e errado são eles. Eu só ajudo eles a alcançar esse caminho. Talvez dou uma sugestão ou outra para que ele entenda que aquilo, talvez um dia que ele está fazendo que ele acha que é certo agora, pode um dia virar uma consequência, uma coisa errada. E o lado ruim é que as pessoas entendem que acham que treinar o cachorro, conseguir um processo de aprendizagem, um processo de educação,
vai ser só sofrimento para o cachorro e não é isso que acontece. Eu estava conversando isso com uma cliente outro dia, que às vezes parece que o cão que late muito, que fica agitado muito, ele não está em sofrimento, mas ele está em sofrimento. Ele está no sofrimento psicológico, de achar que tem que fazer um papel que ele não precisa fazer. Isso a médio e longo prazo, né? Eu não sou veterinário, você sabe, mas pode trazer algum distúrbio, algum problema na saúde do seu cão. Então, assim, a gente acha que não está em sofrimento por ter aquele comportamento exagerado, agitado demais, pulando demais, rosna demais, late demais, mas aquilo ele também está em sofrimento. E esse cão que passou por esse processo de treinamento, foi proporcionado alguns estímulos para ele, talvez alguns estímulos, ele tem que entender que não é uma coisa boa para ele continuar tendo aquele tipo de comportamento. Mas aquilo vai ser durante um tempo, depois ele vai entender que não precisa fazer aquilo mais, e aquele sofrimento, tanto psicológico, quanto talvez o estímulo proporcionado, que não é questão de sofrimento, é questão de limites, ele vai entender que não pode. Então é só para fechar essa semana do lado ruim, né, de ter um cão que não é treinado, do lado bom de ter um cão treinado. Então o meu papel aqui é sempre fazer vocês pensarem sobre isso, avaliar se vale a pena deixar o seu cão fazer tudo e não ter um controle sobre ele e não usufruir dos benefícios e das coisas legais que o cão pode proporcionar para a gente. Ou então você, durante um tempo específico, um período específico, com a ajuda de um profissional, você vai fazer o seu cão entender as regras, vai ter uma vida longa com ele, de muita brincadeira, muita farra, muito compartilhamento de ambientes, locais e pessoas muito legais. Não vai ser aquele cão que vai ter que ficar só restrito, só aquela preocupação do que ele fez errado, do que ele vai fazer errado. Então, pensem sobre isso, não é questão de transformar o cão em um robô, a gente não faz isso, a gente faz o cão entender, quando você falou com ele determinada coisa associada com determinado comportamento, ele tem que seguir, ele vai se sentir muito bem em seguir e fazer isso, tá bom? Então pensem sobre isso, curtam o meu canal tem poucos seguidores, a minha ideia é ajudar vocês, quem tem essa questão de ver que o cão tem capacidade de entender, né? Se gostaram do vídeo, encaminhem para outras pessoas, para poder ajudá-los também. Pensem sobre isso, ótimo, muito obrigado a todos.